Oi, eu sou a Ana, I2, Cardiologia. Venho apresentar a sessão hoje para vocês. O caso, a admissão da paciente foi no dia 11 de dezembro do ano passado. Ela tem 79 anos, feminina, natural de Uruburetama, procedente de Caucaia, viúva aposentada. A queixa principal dela era dor no peito. HDA. A paciente vem com história de dor precordial, que a princípio ela relata ser empontada. Há 10 anos ela vem sentindo essa dor, de moderada a forte, mas que progrediu recentemente para uma dor em aperto. Ela diz que não tem associação com repouso, ela sente inclusive mesmo parada, não tem fator de piora ou melhora. E ela vem apresentando essa piora progressiva. Ela vem se tornando mais intensa e mais frequente. Atualmente, ela só apresenta a dor empontada. Ela nega dispneia, síncope, náusea, sudorese ou outros sintomas associados. Aí ela vem em uso da hidroclorotiazida, 25 mg, a losartana, monocordil, glibenclamida, o colírio, o bimatoprosta e o com timolol, eu coloquei ao contrário, e a brimonidina. Aí, em 2007, tem um CAT que demonstrou lesão da descendente anterior de menor que 30 a 40%. E após esse CAT, que ela vem dizendo que só sente a dor empontada, de duração de aproximadamente 3 minutos. O hemograma, antes da internação, vinha apresentando plaquetopenia. Então, o internamento dela, que era eletivo para realizar a coronariografia, passou a ser também uma investigação das plaquetas. Aí ela é hipertensa e diabética, há 18 anos, faz uso irregular da medicação. Ela vem com diagnóstico de púrpura trombocitopênica idiopática. Ela foi diagnosticada no HGF, mas faz 5 anos que ela perdeu o segmento, que ela não se acompanha mais. Ela nega tabagismo e etilismo e refere glaucoma de ângulo aberto em olho esquerdo. Aí o exame físico dela. Ela estava com estado geral bom, a frequência cardíaca dela estava de 76, frequência respiratória 20, a PA 176/88 e estava febril. Anictérica, febril, a cianótica, normocorada, hidratada, eupneica e orientada. A ausculta cardíaca dela era normal. A ausculta pulmonar também, não tinha nada de digno de nota no abdômen, pulsos periféricos palpáveis, simétricos, edema. Ou seja, ela veio mesmo sem queixas para realizar o procedimento. Aí esse é o eletro do dia da admissão. É um eletro normal, né? Ritmo sinusal. A frequência cardíaca dele de... Oi? Ana, qual o motivo da apresentação do caso? Decidir a conduta, na verdade. Aí o raio-x. Esse não está muito bom, se quiser abrir no Adobe, está um pouco melhor. Bom, é um raio-x normal, né? A área cardíaca não parece estar aumentada. Não tinha nada que chamasse atenção, que justificasse as queixas dela. Não estou conseguindo ver essa base aqui. É só descer um pouco mais. Tem mais para baixo que está um pouco melhor. Então, nessa região aqui a gente tem a mama, né? O paciente do sexo feminino, mas a transparência está diferente da base pulmonar, está bem menos transparente aqui na base direita, precisava esclarecer melhor. No radiografia não? Tem. Não, no perfil não, mas tem uma um pouco melhor para baixo. É só descer o... Não ia voltar da apresentação dele. Pronto.
Esse é o raio-x que a gente tem. Então, aqui para os alunos, a gente analisa a técnica da radiografia, se ela está bem penetrada, né? Está bem penetrada. A gente observa se ela está bem centralizada, distância dos corpos vertebrais para a clavícula, que está igual, está. Depois a gente observa se ela está bem inspirada, quando a gente observa 6 arcos costais anteriores, acima do diafragma, ou 10 arcos costais posteriores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo menos 8 arcos costais posteriores. Então, ela está bem inspirada, a hemicúpula diafragmática direita é mais elevada do que a esquerda, como costuma acontecer. O índice cardiotorácico, ela falou que é normal. Se a gente dividir aqui o diâmetro do coração pelo diâmetro do tórax, dá menos que 1,5, menos que 0,5. E fica a dúvida aqui nessa hipotransparência na base pulmonar direita. Os exames de sangue que ela trazia da admissão vinham normais. As alterações eram a plaqueta, que estava em 40.000, e o LDL e o cálcio total, que estavam alterados. E aí a gente adiciona mais 2 diagnósticos para ela, né? Que é a osteoporose e a dislipidemia. Nesses exames, eu não coloquei todos os resultados, pode até passar. A gente fez a investigação para púrpura, porque é um diagnóstico de exclusão. Então, como a gente não teve acesso ao prontuário do HGF, a gente refez os exames e realmente fechou o diagnóstico para púrpura. Isso. Eu chego a trazer até uns exames, quando tinha um mielograma, nada que chama a atenção para os tipos da proteína e sorologias, o resto tudo normal, né? Nada que se revisse alguma coisa diferente de proteína. Ela vem em uso, sim. Aí ela trouxe também esse eco de outubro de 2014, que vinha com uma fração de ejeção de 76%, átrio esquerdo nos limites da normalidade, o padrão do fluxo mitral compatível com redução da complacência do ventrículo esquerdo e uma insuficiência mitral leve. Desse eco, não. Tenho da cintilografia. De eco, não. Aí a cintilografia que ela traz de abril de 2015. Pode passar. Na cintilografia do miocárdio, a gente analisa, os cortes são semelhantes aos cortes do ecocardiograma. Então aqui é como se fosse um par external eixo menor, que você tem aqui em cima o septo interventricular, isso aqui é o VE, o VD fica aqui em cima, aqui o septo interventricular, e a parede que se opõe aqui é a parede posterior. E você analisa em estresse, repouso, estresse, repouso, estresse, repouso. Então isso aqui é semelhante a um corte para external eixo menor do ventrículo esquerdo. A gente observa aqui que na parede anterior, isso aqui deve ser estresse, isso aqui deve ser repouso, a gente não observa a perfusão do radiotraçador nessa região. E aqui a gente observa melhor. Então, se você não tem no estresse e tem repouso, isso aqui significa isquemia aqui na parede anterior. Esse corte aqui é semelhante ao eixo longitudinal do ventrículo esquerdo, onde a gente continua tendo o septo aqui em cima, o VD para cá, a região apical e a parede inferior. Então, quando a gente compara estresse com repouso, de novo, parece ter um afinamento aqui da parede posterior, né? Quando a gente compara estresse com repouso. E, finalmente, esse corte aqui é semelhante ao apical de 4 câmaras, no qual a gente tem o ventrículo esquerdo, com o septo, a parede lateral e a região apical. Estresse e repouso. De novo, aqui, quando a gente compara o estresse com o repouso da região apical, parece haver uma menor perfusão aqui no... Não, aqui seria a menor perfusão, seria no estresse, né? Nessa aqui eu acho que não tem, não. Tem mais alguma imagem? Não, acho que a melhor imagem é aquela mesmo. Pode mostrar o que eles acharam lá. Obrigada. Aí a cintilografia vinha com a fração de ejeção 1 hora após o estresse de 46% e em repouso de 54%. Tinha uma pequena e discreta área de hipocaptação reversível do traçador
em região inferior do ventrículo esquerdo. Ele diz que não pode excluir discreta área isquêmica nessa localização. A função ventricular esquerda dentro dos limites da normalidade, com queda da fração de ejeção após o estresse em relação ao repouso. Essa alteração pode estar relacionada à resposta isquêmica do miocárdio, porém não específica. O que ele comenta aqui é que tem uma área de hipocaptação reversível na parede inferior, que não pode se excluir a área isquêmica, porque o diafragma ele atrapalha aqui a análise dessa região. Então, isso aqui pode ser uma limitação do método, do ponto do diafragma, ou isquemia. A medicina nuclear é o melhor método, melhor que o ecocardiograma, para a determinação da função ventricular. Mas para isso precisa fazer uma ventriculografia radioisotópica, né? Não é o caso aqui. Isso aqui é uma cintilografia do miocárdio. Está analisando o músculo cardíaco, não está analisando dentro da cavidade. Então aqui é uma estimativa da função ventricular, talvez igual ou até inferior ao ecocardiograma, né? Mas que é compatível com o ecocardiograma, mostrando função ventricular esquerda normal e depois do estresse ela cai. E essa alteração de queda da função, da fração de ejeção pós-estresse em relação ao repouso, é o que ele fala aqui. Pode estar relacionado à resposta isquêmica do miocárdio, mas também não é um achado definitivo para a isquemia, não. Tem mais alguma coisa aí? Portanto, se o laudo for só esse aí, é um laudo bem inconclusivo, eu acho. Nesse momento estava diante de uma paciente idosa, diabética, hipertensa, dislipidêmica, com dor torácica, que até com a história de ter feito uma coronariografia prévia, que não tinha lesão significativa, mas isso já tinha mais de 5 anos, né, o CAT dela, e 2007, 8 anos, né, no 9, né, vai fazer 9 anos agora. E ela fez essa cintilografia, tinha uma cintilografia que podia sugerir isquemia no paciente de alto risco, e por isso ela veio para cá para fazer uma nova coronariografia. Foi solicitado no ambulatório. Não foi feito no dia que ela chegou, ela veio ambulatorial, por conta da plaquetopenia, que ela chegou com 40 mil plaquetas e chegou aqui a estar com 24 mil. Foi... O próximo vai mostrar o quê? É o CAT já? Não, tem mais alguma coisa? A evolução. Fazer plaquetopenia, aí a gente fazer o pulso. Pode passar. O eletro do exame. Aí a terapia que a gente iniciou aqui para ela foi o atenolol, 75 mg, a simvastatina, 40 mg, o carbonato de cálcio, o alendronato, captopril, o ácido fólico, o omeprazol e o isargil. Aí, por causa das plaquetas que tinham chegado a 26.780, a gente começou a pulsoterapia. Foram 4 dias de 40 mg de Dexa, que a Hemato sugeriu. Segundo eles fazem corticóide para se tiver sangramento ou se as plaquetas estiverem abaixo de 30 mil. Né? Eles sugeriram fazer justamente por conta que a gente queria fazer o procedimento, ia ter punção arterial, ia fazer esse CAT, inclusive a gente não sabia o que a gente ia encontrar. Né? Então eles sugeriram fazer, na verdade aí é como se fosse um meio pulso, né? Não é aquele pulso de metil, como a gente é acostumado a fazer 1 grama de metil, é alguma coisa intermediária entre, mas o fato é que ela respondeu bastante, né? Ela saiu de 26 mil para mais de 200 mil plaquetas, né? A via de administração oral? O quê? A via de administração da Dexa? Oral, foi oral. Tomou 10 comprimidos de 4. Aí, no dia 7, as plaquetas chegaram a 240 mil já, e aí a gente iniciou o AS. Pode passar. No dia 3, que foi logo depois do pulso, o pulso acabou no dia 1º. As plaquetas chegaram a 223 mil. Então ele respondeu bem, passou de 23 mil para 223. Aí o CAT foi realizado no dia 6 e esse foi o resultado do CAT. Em DA, 40% proximal e 70% no terço médio. E na diagonal, grande lesão, 70% do ósseo. As outras... Isso.
Aí foi isso, as outras deram normais. Então, enquanto vai colocando aí o exame, o cateterismo, o Dr. Neyberg já resumiu, vou só repetir, confirmar. Então, uma paciente do sexo feminino, 79 anos de idade, hipertensa, diabetes com dislipidemia, com uma dor precordial que, pela apresentação da Ana, na maioria das vezes era atípica. Algumas vezes era mais próximo era mais sugestivo de doença coronariana, mas na maioria das vezes atípica, com eletrocardiograma, o exame físico normal, exceto por elevação da pressão arterial, um eletrocardiograma normal, uma cintilografia do miocárdio com dados pouco consistentes para a isquemia do miocárdio, apenas uma suspeita, né? E aí o cateterismo. O programa que expirou, isso é difícil de ver, né? Mas tudo bem. Aqui é a injeção na coronária esquerda, essa aqui é a artéria que seria a descendente anterior, e aqui é a circunflexa, sai nos seus ramos marginais. Na artéria descendente anterior, que é essa maior artéria que é em forma, como o Dr. Ricardo chama de âncora, né, em forma de âncora, aparenta uma lesão proximal da descendente anterior que não parece ser significativa. Aqui na bifurcação entre a descendente anterior e esse ramo diagonal, parece que tem uma lesão aqui na bifurcação, né, que ele classificou como 70% na DA e 70% no OST da diagonal, como se fosse uma placa que entrasse aqui para dentro. Então, uma lesão só causando estenose da DA diagonal. DA diagonal, uma placa só. Aqui outra imagem para a gente ver melhor a descendente anterior. Eu acho que essa aqui não é a melhor para a gente ver, mas tem uma que fica bem legal. Que é a mesma coisa, né, que a descendente anterior. Aí fica mais clara a lesão aqui na DA, que é uma lesão entre a DA e a diagonal. A CX não tem nada. Agora o bicho preto ficou em cima, o aviso. Agora dificultou mais ainda. Não, é progressiva. E aqui vocês vão acreditar, mas a coronária direita, que é essa artéria aqui em forma de C, né? Primeiro ele fez a injeção na coronária esquerda, agora na coronária direita. Essa artéria aqui em forma de C, ela parece não ter nenhuma lesão, né? Vocês acreditam que por trás desse quadro preto ela está normal, certo? Tá, porque eu vi. Então, quer comentar alguma coisa do filme? Ventricografia não tem não, né? Ventricografia ele não fez não. Então assim, o que é que tem na verdade? Ele tem uma coronária direita normal, tem uma descendente anterior com uma lesão não significativa proximal e tem uma lesão entre a DA média e a diagonal de 70%, né? Essa lesão aqui. E aqui uma lesão não significativa. Aí resumindo aqui para entender Quer falar alguma coisa para depois falar a minha dúvida? Pode falar. Então a gente está diante de um paciente de 79 anos, hipertensa, diabetes dislipidêmica, com uma cintilografia inespecífica, mas que sugere uma isquemia na parede inferior. A coronariografia dela mostra que ela tem lesão na descendente anterior. Uma lesão de moderada a severa na descendente anterior, numa bifurcação, uma lesão inclusive difícil para colocar stent, né? E não é a parede no qual a cintilografia mostra isquemia. Mesmo que fosse, a gente estava diante de um problema maior. A gente tem um paciente que tem uma plaquetopenia, que chegou a ter 28 mil plaquetas, apesar de não ter nenhum evento hemorrágico, que nós vamos ter dificuldade para tratamento clínico, por conta da plaquetopenia e a dificuldade que a gente teria em usar principalmente a AS, né? Se a gente decidir tratar isso aí, levar que isso realmente está dando isquemia, porque eu nem sei, porque isso não mostrou pela cintilografia, se fosse tratar, for percutâneo, tem a dificuldade também da dupla antiagregação. Então, e uma possibilidade de cirurgia eu vou deixar aí para vocês discutirem. Eu acho que a dificuldade dela primeiro é saber se essa lesão realmente tem que ser tratada e depois como ela tem que ser tratada, né?
eu acho assim, que a paciente, ela, assim, em termos de clínica, não me parece ter angina típica, né? Não me parece. Então, na minha opinião, eu acho que eu manteria um tratamento clínico para ela. Eu não acho que ela essa área esteja comprovadamente isquêmica. E, como o Neyberg falou, a dificuldade no caso de uma angioplastia consistente, vai ter a dupla antiagregação plaquetária, né? Complica. Cirurgia, eu acho que tem o risco cirúrgico, né? A idade, 79 anos, tem a história das plaquetas baixas também, apesar de que já melhoraram bastante, né, as plaquetas, mas eu acho que ela não está tendo clínica de isquemia, não está tendo angina. Eu acho que poderia acompanhar clinicamente e observando o caso da paciente. Eu acho mais sensato, na minha opinião. Eu concordo com o Dr. Roberto, assim, repetindo os argumentos dele. A paciente não tem um quadro clássico de angina, pelo menos não persistentemente, tem uma cintilografia do miocárdio que é duvidosa, e aquilo que o Dr. Neyberg falou, a área de possível provável isquemia que ela mostra, que é da parede inferior, não é compatível com a artéria que sofre lesão, que é descendente anterior, irriga a parede anterior, que irriga a parede inferior, a coronária direita, e por isso eu optaria por tratamento clínico também. Ela veio sem AS, né? Veio sem AS. Eu acho que essa é uma decisão que tem que ser compartilhada com a hematologia. Assim, intuitivamente, o que eu faria seria dar antiagregante plaquetário, aspirina, e observar a evolução da contagem das plaquetas. Mas eu acho que, obrigatoriamente, a decisão tem que ser compartilhada com a hematologia, né? Ver a experiência deles.